Lego? É do É de papel. Que massa. Prof. É de papel. Sim, é de Minecraft, mas é feito de papel. É que o Enzo, ele, tipo, mandou um molde pra gente, daí eu acho que a Maria fez também. Que legal. Laura, quer falar alguma coisa? Prof. Teve aquele trabalho lá do filme, né? Eu te mandei ontem de noite, não sei se tu viu. E também não sei se vale, porque eu mandei tipo meia-noite. Vale? Até hoje, meu Porque amor. só que era pra Mas é onde? só Vale, né? até dia 20, né? Não, é até hoje, meu amor. E até hoje? Acho que é, não? Eu tô O que, esquecida prof? agora. Até hoje. Do Bom filme? dia, Brenda. Ah, o então do filme, desculpa, verdade. prof, eu Do não filme, fiz. prof? E hoje à tarde você não consegue fazer? Eu acho que consigo fazer hoje de tarde. Posso te entregar, então, hoje de tarde? Até meia-noite, meu amor. Eu vou te Tá. entregar também, prof. Eu não Eu recebo entreguei. depois também, só que daí é outra nota, né? A gente muda a nota quando não entrega no prazo. Mas esse não é Peraí, se eu tarefa entregar hoje, vai de... mudar a nota? Não vai Mas ser. o prazo até hoje de. Mas o prazo até hoje de tarde, né? Peraí, gente, calma. 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Raika, por favor. Eu achava que essa tarefa, ela valia nota só de consciente integrado. Não, Mas esse eu é um vou trabalho. fazer. Esse é um trabalho. Tá? Beleza? trabalho, Sei que você vai prof? fazer. Eu enviei hoje de manhã. A tarefa da semana, essa tarefa do filme, tá? Ela é o começo de um trabalho que a gente vai fazer. Ele vai valer nota. Vocês vão ver que a tarefa da próxima semana vai ter a ver com isso também. E vai somando essa notinha que vai ser o trabalho da América do Sul. Um dos, tá? Tá, quanto que vai valer hoje? Se eu entregar hoje, no máximo B? É normal. Não, hoje você tá no prazo. Hoje até meia-noite é esse, tá? Depois é que a gente vai diminuindo as notas. Tá? Tudo bem? Alguém tem alguma questão? Que a Brenda abre o microfone, Gabriel o microfone, mas tá tudo esclarecido? Então tá. Amores, O a prof, gente tava o Bruno falando... acabou de mandar mensagem falando que não tá conseguindo entrar. Isso é muito ruim, né? Porque não aparece nada aqui pra mim. Peraí, ó. Vou fazer o seguinte. Como é que eu faço? Eu vou sair e vou voltar. Tô de olho em ti. Olha só. A gente estava falando sobre relevo, certo? Ali na página 140 e 141 do livro. Tá? Galera, ô Gabriel, presta atenção aí na página 140 e 141. Não é a hora de escrever em outra coisa. Você já falou que você fica aí no WhatsApp, então fecha o WhatsApp. Você já entrou na aula, fecha o WhatsApp. Ju, você já leu a mensagem ali do Bruno, né? Enfim, infelizmente ele não apareceu aqui para mim, é um problema do Meet. Saiu do WhatsApp, gente. É qual página mesmo? 140, 141. Brenda, Isabela, Gustavo, Arthur, Raika, Naomi, Pedro, Oi? Ângelo. Todo mundo com a câmera ligada, gente. Tá, vou ligar a câmera. É ruim, né? Pois é. Mas Deixa eu ajeitar aqui. a gente estaria se vendo na sala de aula. Né? Por inteiro. Então tá. Tô esperando quem tá com a câmera fechada abrir, tá? Pronto. Já que é regra da escola, né, gente? Infelizmente. Brenda Pires. Ô, Pedro, você sabe me dizer por
que acontece terremoto e vulcão na borda oeste da América do Sul? Por causa da ação tectônica naquela região. Das placas tectônicas. Especificamente, o encontro delas, né? Quem são elas? A placa de Nazca e a placa sul-americana. Tá? Beleza? Então tá. Então não é por acaso, né? Você tem placa tectônica agindo. Pessoal, com relação a alguns daqueles relevos que a gente viu ali no perfil topográfico da página 140, né? A gente vai perceber, então, que a grande planície Platina, tá? Enquanto eu vou falando, olhem ali para a imagem da página 140. A grande planície Platina, tá? Que é formada pelo Pantanal, pelo Chaco e pelo Pampa, tá certo? A planície Amazônica e a do Orinoco. São as 3 principais planícies que a gente vai encontrar aqui na América do Sul. Todo mundo achou ali a planície Amazônica? Tá? Reparem lá em cima, ó, em direção à América Central, planície do Orinoco, certo? E planície Platina, que tem o Chaco, tem os Pampas e a Patagônia. Está mais ao sul, no caso, né? Da parte central para o sul, embaixo da linha qual AB. página, prof? Eu estou na página 140. Ah, tá, escutei Estou errado. falando das 3 principais planícies. Tá? Reparem que é justamente a área que está mais verde, mais amarelada, tá? Ou seja, justamente a área de menor altitude, né? A gente vai encontrar no máximo aí 1.000 metros de altitude no relevo dessa região. É a região, é o tipo de relevo, né? A forma de relevo predominante da América do Sul, tá? Eles são terrenos baixos, eles cortam de norte ao sul, né? Essa parte da América do Sul, tá? E eles são formados pelo quê, galera? Por rochas sedimentares, né? Gabriel, você lembra o que é rocha sedimentar? De onde é que vem? Como é que se Se forma? não me engano, vem, tipo, que vai... como é que vai fazendo grãos, assim? Tipo, a água vai batendo, alguma coisa assim, vai fazendo grãos. Eu lembro que a gente estudou. A rocha sedimentar vai descer das áreas maiores, né? Lembra que eu trouxe o chocolate granulado e a paçoca, né? Que Ele também fez com prestígio, daí tinha o coco também. Isso, ao longo do tempo, né? Com as intempéries, com os agentes externos, né? Com o sol, com a chuva, a rocha ela ia degradando, ia caindo na parte mais baixa, na planície, tá? Aqui é o morro, aqui é a planície, certo? Ia caindo aqui na planície esses sedimentos. Ao longo do tempo, com pressão, com variação de temperatura, se transformaria em rochas sedimentares, tá? Lembrem disso. Isso, então, essa rocha sedimentar é encontrada nessas áreas de planície, tá? Aqui, ó, estou na página 142. Do ponto de vista geológico, pode-se dizer que grande parte do relevo da América do Sul desenvolveu-se essa configuração recentemente, considerando a escala do tempo geológico. Essa coisa do que é mais velho, mais novo, né? A gente vai discutir dentro da escala geológica, que está ali na página 143. Reparem que, galera, a formação do planeta Terra, 4,6 bilhões de anos, está ali no topo desse desenho aqui do tempo geológico, tá? E a gente está lá no Holoceno, a gente está lá embaixo nesse desenho, a gente, no caso, ser humano, certo? Dá uma olhada de quando se formou a Cordilheira dos Andes, galera. Mais ou menos 85 milhões de anos atrás. Estão vendo o balãozinho alaranjado? Tá? Eu acabei de falar das planícies, Platina, Amazônica. Elas têm, a idade delas é de 10 mil, 3 milhões de anos, né? São novinhas na escala de tempo geológica,
Beleza? E olha só, quem que é mais antiga, galera? São os planaltos. O planalto brasileiro, das Guianas, da Patagônia, que tem cerca de 1 bilhão de anos, Laura, tá? Esse planalto, ele é antigo e ele tá lá quietinho, não acontece nada com ele, Laura? O que acontece com ele? Laura? Tá travado a Laura para mim. Acho que Verdade, a Laura tá travada. Tá travada, é. O Ângelo pergunta no chat, como é que eles sabem disso? Não Né? sei se dá pra me... Só um pouquinho, Laura. Se travou um pouquinho agora, eu vou tentar responder a pergunta do Ângelo. Ângelo, os geólogos, que são os cientistas que trabalham as características das rochas, né, as formações das rochas, eles fazem diversos testes com as pedras, tá? Eles medem a idade da pedra a partir da análise que eles fazem em laboratório. E a partir dessa realidade local daquela pedra, da onde tem uma amostra daquela pedra, com todo o planeta, né? Daí eles vão fazendo comparações, porque já se sabe, já está confirmado, né, cientificamente, vários eventos que aconteceram no mundo. E o que, por exemplo, né, fez a origem do Oceano Atlântico Sul, Maria, deu origem também à intrusão de algumas rochas do diabásio aqui em Florianópolis, onde hoje é Florianópolis. Antes nem existia Florianópolis, mas a gente sabe que é daquela idade. A gente sabe que um fenômeno está relacionado com o outro, tá? Então, é pelas pesquisas que os geólogos fazem, Ângelo, respondendo a sua pergunta. Fala, Brenda. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia te avisar que a Brenda mandou eu avisar que ela teve que reiniciar o computador e que daqui a pouco ela vai voltar. Obrigada, Brenda. Laura, eu perguntei... Deu uma travada boa, né? O que eu perguntei para Laura? Barará. Os planaltos brasileiros, né? Porque a região de Planalto, que é justamente... Dá uma olhada naquele mapa, galera. É justamente a região onde está alaranjado. Alguém sabe ler para mim algum nome de Planalto que está ali escrito no mapa da página 140? Mas o laranjado ou o marrom usado? Mais alaranjado. Tá. Planalto Atlântico. Uhum. Além do Atlântico. Planalto das Guianas. Aham. Planalto Meridional. Aconcagua. Não, o Aconcagua, ele é o pico, ele é o ponto mais alto da Cordilheira dos Andes, tá? O Aconcagua se refere ao que É tá para mais ver os pro lado de planaltos. cá. Planalto Central. Central, aham. Agora uma pergunta, Planalto o Planalto brasileiro. Meridional, ele tá mais ao norte ou mais ao sul da América do Sul? O meridional? Aham. Ele tá mais ao sul. Aham. Sim. Galera, meridional é sinônimo de sul, tá? E boreal é sinônimo de norte, tá? Laura, o que você tem que responder, né? Então, a aurora boreal seria uma aurora mais ao norte? Ao norte, aham. Sim, sim, sim. É verdade, né? Tanto que só aparece geralmente mais no Polo Norte, assim, naqueles países mais altos ali. A Finlândia, Mais aham, frios. Noruega. Sim, mas se eu não me Só engano, aparece lá, a né? maior explosão solar já registrada tinha aurora boreal em todo o mundo, quase. Chegou até Aí o Brasil. interferiu toda a Terra. Aham. Sim. Massa. Laura, eu quero saber se os planaltos recebem alguma interferência de agentes externos, se eles estão ali paradinhos, se não acontece nada com eles. Eu acho que acontece, né? Acontece tipo o quê? Eu não entendi, né, o negócio do que é externo, o que é interno ainda. Eu acho que interno seria mais... Eu não sei o que é isso, mas... Interno seriam as placas tectônicas. Laura, agentes internos seriam os movimentos das placas tectônicas, tá?
que estão aí se mexendo no mundo todo, inclusive agora, beleza? É por causa das placas tectônicas que se formaram os planaltos. É por causa das placas tectônicas que se formaram a Cordilheira dos Andes. É por causa das placas tectônicas que na Indonésia estourou aquele vulcão agora. Certo? Agora, essa semana. Beleza? Então, a gente interna é o que está dentro da Terra. São as placas tectônicas. A gente externa é o que está na parte de fora da Terra, que é o Sol, a chuva, tá? E, para responder essa pergunta que eu te fiz, né, se os planaltos estão lá na boa, não acontece nada com eles, na verdade acontece sim. Eles estão constantemente recebendo essa influência Eu dos acho agentes que externos. Que daí ele vai sedimentando, né? tá. Isso. Que agentes são esses? O sol, a chuva, e daí ele vai se degradando, ele vai se quebrando, tá? É como se a gente quebrasse daí aquele chocolate prestígio, quebrasse aquele chocolate shot e começasse a cair os sedimentos. E caía para a região de planície, caía para a região mais de baixo, tá? Prof, Então, os planaltos, eles se tornaram mais arredondados por causa dos agentes externos. Prof, aquele caso que ocorreu, eu acho que foi esse ano, acho que foi no começo do ano, não lembro, que daí foi uma cidade que foi coberta por lama, por um morro. Isso foi agente externo também, com sedimentação, que daí, tipo... Brumadinho? Não sei se foi Brumadinho. Não, Brumadinho foi outra coisa. Não foi esse. Brumadinho foi outra coisa. Brumadinho foi Foi o ataque da escola, não foi? Não, o ataque da escola foi em Suzano. Tá, enfim, prof, aquela cidade que... Tá, a lama foi em Brumadinho, o monte de lama foi lá em Brumadinho. Quando a gente fala de Mariana, que fica em Minas Gerais, quando a gente fala de Brumadinho, a gente está falando de áreas de mineração, tá? Quem minera essas áreas é a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, né? Que era uma empresa pública, agora ela não é totalmente pública, certo? Ela vai explorar o minério de ferro daqueles morros, mais ou menos, tá? Como se extrai as pedras aqui da Pedrita, tá? Bem mais ou menos, galera, só para vocês terem uma referência aqui visual, tá? E daí, consequentemente, com essa extração, eles precisam armazenar em alguma área, né? Eles fazem como se fossem umas grandes piscinas, né? Grandes áreas que eles constroem paredes para conter, né, tudo que está ali no meio. E o que aconteceu? Rompeu. Essa barreira que eles construíram rompeu. Eles não fiscalizavam corretamente os órgãos responsáveis, né? Já tinham rachaduras, já estava com uma sobrecarga, enfim, e com tanta chuva, com várias outras influências, essa barreira se rompeu. E daí, tudo que estava ali, que é uma lama com minério de ferro, certo? Na verdade, se transformou numa lama de minério de ferro quando desceu em direção ao Rio Doce e chegou, inclusive, no Oceano Atlântico, tá? A única coisa que se assimila com o que a gente está falando aqui é essa questão de extração de minério, né? É uma atividade econômica que é a partir das pedras que a gente tem no mundo todo, tá? E o minério de ferro é um deles. Mas não está relacionado com a degradação. Essa degradação que a gente está falando, pelos agentes externos, ela é natural. Ela acontece, inclusive, agora. Está acontecendo agora. O Morro do Lampião está recebendo sol, chuva e está se degradando aos pouquinhos e deixando cair alguns sedimentos lá embaixo, tá? Assim como no mundo todo. Acontece que, como os planaltos eles são mais antigos, conforme a gente pode ver ali na página 143, eles têm cerca de 1 bilhão de anos, tá? O Morro do Lampião tem cerca de 590 bilhões de anos, né? Aquela pedra lá foi formada há cerca de 590 milhões de anos. Consequentemente, sofreu mais interferência do Sol, mais interferência da chuva, tá? Beleza.
Daí, ó, o soerguimento da Cordilheira dos Andes, né? O que é esse soerguimento? Quando ela se ergueu, quando ela subiu, no caso, né? E o preenchimento das bacias sedimentares, um destaque para a Amazônica, tem ocorrido há 85 milhões de anos, no final da Era Mesozoica. Dá uma olhadinha ali, ó, do lado. Mesozoico, tem um quadradinho ali alaranjado, né? Falando, então, da cordilheira. E o Planalto Brasileiro das Guianas e da Patagônia, então, são formações mais antigas, são pré-cambrianas, tá? E que são desgastadas, né, ao longo do tempo, desgastadas por processos erosivos, é a erosão, tá? No Planalto das Guianas estão as maiores altitudes do relevo brasileiro, como, por exemplo, o Pico da Neblina, tá? Aqui na imagem da página 142, a gente consegue ver também outro relevo bastante antigo no Brasil, que é a Chapada da Diamantina, tá? A formação dela também é bastante antiga. Falando de hidrografia, galera, página 145. Falou em América do Sul, falou em hidrografia, lembrou do quê? Lembrou do quê? O Amazonas. Hidrografia. O Amazonas? Rios. Rio? Rio, mas o João falou alguma coisa. Amazonas. Amazonas, perfeito. Amazonas, né? O rio que é o maior do mundo, mais extenso do mundo, né? E, com certeza, é o destaque, né? É o queridinho aqui da América do Sul, tá? Quando a gente fala de rio, galera, tá? A gente tem que lembrar que a extensão do rio é importante, porque vai passar por vários lugares, mas o tipo de rio também é importante. Se eu tenho um rio que ele é de planície, ele vai ser um rio que é navegável. As pessoas podem navegar por esse rio. As mercadorias, né, Gabriel, podem ir de um lugar para o outro. As mercadorias podem sair lá de cima de uma região mais ao norte e ir ao encontro da foz do rio, onde possa ter um porto, por exemplo, e esse porto exportar uma mercadoria, tá? Que vem do rio, tá? Se eu tenho um rio de planície também, eu posso utilizar essa água para abastecimento, para as pessoas beberem. Eu posso utilizar essa água para agricultura, para pecuária, para criar os animais, certo? Eu posso ter a construção de cidades próximas a esses rios, né, Pedro? Para que as pessoas possam usar essa água, serem abastecidas por essa água, tá? Com rios de planície, eu tenho diversos usos, diversas importâncias. Agora eu pergunto para vocês, Enzo, um rio de planalto, ele vai ser importante, nós, seres humanos, vamos usar principalmente para quê? Rio de Planalto? Aham. Eu não lembro. Não lembra? Alguém sabe dizer? Se eu tenho um rio... Posso tentar, prof? Que fica numa região alta e que vai percorrendo outros espaços. Posso tentar, prof? Era tipo aquele rio lá do turismo, lá que você falou. Do turismo? Eu lembro que tinha lá naquele... Ah, o Lago Titicaca. Não, ele um rio... É nascente de água, prof, não é? Tipo, daí... Normalmente... Traz olha só, gente. água potável que... Eu geralmente vejo as nascentes geralmente em rio, tipo, em planaltos mesmo, em morros. Em partes mais altas. Aham. Isso Prof, mesmo. Brenda, deixa você falar. Deixa você falar, só um minutinho. Olha só, normalmente, esse relevo, lá da página 140, esse relevo que está mais alaranjado, tá? Ele vai abrigar nascentes dos rios, tá? Porque são as áreas de planalto, são as áreas mais altas. E normalmente, não sempre, os rios vão ter suas nascentes nessas áreas aqui,
tá? Essas áreas também mais altas, elas vão servir de divisor de águas, né? Imagina aqui, ó, uma área alta, um planalto meridional, por exemplo, certo? E tem vários rios aqui, ok? Vários rios saindo para tudo quanto é lado. Tá chovendo aqui, tá? Tá chovendo. Agora eu vou tentar representar a água da chuva, ó. A água da chuva caindo aqui, ó. Essa água está abastecendo várias bacias hidrográficas. Essa daqui é uma bacia, a bacia do dedo médio, a bacia do dedo mindinho, a bacia do dedão que está aqui atrás, tá? Então, normalmente, essas áreas de planalto, o relevo, ele vai abrigar nascentes, vai abrigar divisores de água. A água da chuva, né? Que é o principal regime que a gente tem dos rios aqui no Brasil, na América do Sul também, de modo geral, né? Ela vai abastecer, ela vai alimentar esses rios, essas bacias, ao redor desse relevo mais alto, tá? Mas o que eu ia falar, o que eu ia responder, eram hidrelétricas. Se eu tenho um rio de planalto, eu tenho um rio que ele tem mudanças de nível, mudanças de altura. E quando um rio ele tem mudança de altura, eu posso instalar turbinas, geradores, logo abaixo, para que a água caindo, Enzo, ela gire essas turbinas e gere energia. Tá? Tudo bem, Raika? A Brenda queria fazer uma pergunta. Brenda, pode fazer essa pergunta. Você já explicou, eu não sei onde é que eu tirei isso, mas você já explicou aquele negócio que era tipo uma folha, aí tipo, eram os rios. Eu não sei por que você falou isso, me lembrou isso. Isso! Ah, eu lembro, ela fez atividade com a gente. Isso, Brenda, você lembrou porque eu considerei uma folha, né? Uma bacia hidrográfica, ou seja, um conjunto de rios, onde tinha o rio principal e os seus afluentes, e subafluentes, na verdade, né? Por isso que você lembrou. Então, eu considerando que uma folha, né, fique numa área mais alta, tá? E vá descendo, eu posso utilizar esse rio conforme for descendo para diversas atividades, onde tem um declive, né, maior, eu posso instalar uma turbina, eu posso usar para gerar energia, posso instalar uma usina hidrelétrica, né? E nas outras áreas eu posso usar esse rio para diversas outras atividades, no caso. Tá? Então, dessa maneira, a gente une um tema que é relevo com hidrografia, tá? A hidrografia daqui, da América do Sul, ela vai se destacar também por causa de uma importante usina hidrelétrica, gente, que ela é trinacional, né? Ela abastece, não, na verdade ela é binacional, perdão, ela é binacional. Ela vai abastecer, então, o Paraguai, tá? E o Brasil, que é a usina de Itaipu. Alguém aqui já viajou, já visitou a usina de Itaipu? Eu já. Já? Você gostou, Raika? Foi muito legal. É muita água, né? É um volume de água gigante. Sim, é muita água. E olha só que legal, com toda essa tecnologia que foi desenvolvida, né, essa criação dessa usina, tá? Grande parte da nossa eletricidade, da nossa querida luz, tá? No Brasil, ela tem origem, tá? Das águas limpas, então, que vem, na verdade, né, do Rio Paraná e dos outros rios ali da região, tá? Pessoal, eu quero ler rapidamente esse textinho aqui com vocês, da página 145. Ângelo, começa lendo para mim, observe no mapa físico da página 140. Tá bom. Observe no mapa físico da página 140 que a América do Sul apresenta uma extensa rede hidrográfica, embora tenha algumas regiões desérticas e semiáridas com poucos rios, como na área interior do nordeste do Brasil. A Cordilheira dos Andes é o grande divisor de águas do subcontinente. Em sua vertente leste nascem os rios que formam as bacias Amazônica, Platina, do Orinoco, entre outras bacias menores.
Na vertente oeste, em direção ao Oceano Pacífico, os rios têm pequena extensão e muitas quedas de água. Só um minutinho. O Ângelo começa a ler para a gente, né? E o primeiro item que aparece é a Cordilheira dos Andes. Sim, a Cordilheira dos Andes é o grande divisor, porque tem uma altura muito maior, né? Mas os planaltos também. Continua aí para a gente, Ângelo. O Planalto das Guianas. O Planalto das Guianas é o divisor de águas das bacias amazônicas, onde nascem os afluentes da margem esquerda do Amazonas e do Orinoco. O Planalto brasileiro é o divisor de águas das bacias amazônicas, dos flantes da margem direita, Platina e do São Francisco. Pode continuar, América do Sul. A América do Sul também tem muitos lagos, com destaque para o Lago de Maracaibo, Venezuela, e o Titicaca, na fronteira do Peru com a Bolívia. E lagoas costeiras, como a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. A presença de rios extensos e caudalosos correndo em relevo planáltico faz com que a América do Sul tenha um enorme potencial hidráulico, que vem sendo aproveitado para a geração de energia elétrica e o que tem contribuído para o desenvolvimento do país, onde fica a usina e mesmo de países vizinhos. Observe a fotografia e depois o gráfico. Olha só, pessoal. Tudo que o Ângelo leu para a gente, ali da página 145, eu já estava explicando aqui, né? O livro, na verdade, vai trazer exemplos aqui da América do Sul, né? Que tal relevo, tal divisor de água vai formar tal rio, vai abastecer tal rio, certo? Observem agora que na China existe a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a de Três Gargantas, tá? E em segundo lugar, tá? A segunda maior usina hidrelétrica, em potencial, na verdade, né, gerado, é a usina de Itaipu, certo? E depois tem outra lá na China, depois tem na Venezuela, tá? Tem outra no Rio Tocantins, a Tucuruí, e nos Estados Unidos, só para trazer um exemplo das 6 maiores usinas hidrelétricas do mundo. Quantas delas, Raika, ficam na América do Sul? Quantas? Pode repetir, por favor? Quantas usinas hidrelétricas, das 6 que estão representadas aqui, ficam na América do Sul? Raika. Você está vendo o gráfico de barras ali da página 145? Tucuruí? Tucuruí é uma delas. Tem outra que fica na América do Sul? Tem. Itaipu. Itaipu? Tem mais alguma outra? Tem. Não ouvi, repete. Acho que não. Sim. É os guri. É os guri. Tem essa daqui, ó, que é os guri no Rio Caroni, que fica na Venezuela. Ou seja, 3 das 6 maiores usinas hidrelétricas do mundo, certo? Ficam aqui na América do Sul. Isso significa o quê, gente? Que tem muita água, certo? Significa que a América do Sul tem muitos rios, tem rios caudalosos, tem rios de planalto. Legal? Tudo bem? Galera, falando sobre água ainda, antes de terminar a aula, página 146. Todo mundo já ouviu falar em aquífero Guarani, certo? No 6º ano mesmo, né? Eu trabalhei com vocês essa coisa, essa formação do aquífero, né? Ou que entre as pedrinhas ficavam água. Imagina que isso é uma pedrinha, imagina que isso aqui são as porosidades das pedrinhas, e entre os poros das pedras são ficam tipo água. lagos subterrâneos, né? Né? É que não é um lago. Quando a gente fala lago subterrâneo ou um rio subterrâneo, dá uma ideia que a gente vai escavar e vai imaginar uma água corrente, assim. Mas não.
Elas estão entre as pedras, tá? Mas sim, recebe esse nome aí, essa fama, tá? E olha só, gente, o aquífero Guarani é o que está representado ali no mapa da página 146. Gustavo, você está vendo ali o mapa da página 146? Quais os estados do Brasil, quais os países o aquífero Guarani pega, Gustavo? Oi? Estou na página 146, no mapa que fala dos aquíferos. O aquífero Guarani está embaixo de quais estados, quais países? Está com o livro aberto, Gustavo? Ou você não tem esse livro ainda, essa página do livro ainda? Eu não tenho. Ah, tá. E Posso demorou ler, tanto posso para falar? falar isso, cara. Quer que eu fale? Posso Vai lá, falar? Victor. Fala pra gente. Você entendeu a pergunta, Victor? Qual que é a pergunta mesmo? Quais estados, quais países o aquífero Guarani está abaixo, está no território? Está no território do aquífero Guarani, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Acho que é esses países. Isso. Posso falar dos estados? Ai, Victor, você consegue ver os tem que falar dos estados ali do também? Brasil? Sim, Victor. Estados, Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. ainda tem outros Tem um dois. pedacinho, Goiás, olha só. Minas Mato Gerais. Grosso e Minas Gerais. E Goiânia também. Isso, eu ia falar agora. Tem um verdade. pedacinho no Mato Grosso, um pedacinho em Goiás, um pedacinho em Minas Gerais também, tá? Legal. Ou seja, galera, é uma grande área. E não é o único. Tem um outro aquífero aqui. Dá uma olhada no sistema aquífero Amazônia, Grande Amazônia, que também engloba mais de um país, tá? Pega um pedacinho ali, ó. Fala ali pra gente, então, Brenda, os países e os estados. Brenda Plant, desculpa. Tá, tem o Equador, Peru, tem um pedacinho da Colômbia, daí tem Acre, Amazonas, tem um pedaço da Rondônia, tem Amapá e PA é o que mesmo? AP. PA é Pará. E um E pedacinho do Pará. AP. Isso, não. E tem Amapá, né? Isso, massa, isso Isso. mesmo. Ou seja, É isso. galera, América do Sul é a terra das águas, né? É a região do mundo que tem muita água. Se não é dentro da terra, né? Enfim, pelos aquíferos que a gente tem aqui, que vocês acabaram de mapear, tá? É pelos rios caudalosos que a gente encontra aqui, certo? Olha só, gente, para a gente finalizando, página 147, certo? A conservação dos recursos hídricos é fundamental, já que deles dependem diversas formações vegetais. A gente sabe que, para qualquer ser vivo, a água é fundamental, tá? E quanto mais água, né, juntamente com o sol, maior vai ser a biodiversidade, tá? As águas são usadas para o consumo, para irrigação agrícola, para abastecer a cidade, para produzir energia, para pesca, para o lazer, tá? A poluição dos recursos hídricos afeta o equilíbrio ambiental e o abastecimento de água para a população. Nas cidades, devido à insuficiência de saneamento básico, as principais poluentes são o esgoto doméstico e os resíduos industriais. No campo, são os produtos químicos, né, os agrotóxicos, utilizados na agricultura, e os dejetos da agroindústria. Os rios que atravessam as grandes aglomerações urbanas dos países da América do Sul são os mais afetados pela poluição, tá? O Rio Paraguai é um deles, é um exemplo. Ele atravessa territórios do Brasil, do Paraguai e da Argentina, e tem sofrido a poluição tanto da agricultura, tá?
pela agricultura do Planalto Central, tá? Como de esgoto doméstico das indústrias, das cidades, certo? Apenas a capital de Assunção, apenas a capital do Paraguai, Assunção, tá? Onde tem uma principal aglomeração urbana que o rio corta, lança cerca de 3 milhões de litros de esgoto, certo? E daí tem uma imagem ali embaixo, né? Não é do rio Paraguai, mas tem uma imagem, então, do rio Mantaro, no Peru, que a gente pode observar que está cheio de lixo, né? Que a gente observa, e a água está muito poluída também. Tá certo? E daí, o que as pessoas fazem para minimizar, né? Fazem para tentar conscientizar as pessoas, educar as pessoas. Na verdade, tentam educar, tentam trabalhar com educação ambiental, né? Tentam fiscalizar algumas atividades, fiscalizar na casa, você tem esgoto, você tem fossa, né? Mas também criam leis para caso não seja cumprida, né? Alguma proteção necessária, possa se pagar multa e possa se punir, tá? Galera, a gente continua na próxima aula a partir do clima, a partir da página 149, tá bom? Bom final de semana para vocês. Tchau, prof. E até Tchau, prof. Tchau, terça-feira. prof. Tchau, prof. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Bom final de Beijo no semana. coração. Falou.